Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Damos graças a Deus por mais este momento que estamos juntos para refletir na lição de adolescentes, faixa etária de 13 a 14 anos. E sendo assim, já digo para todos vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online. Neste trimestre, estamos refletindo sobre as parábolas. Muito bem, nós temos as parábolas de Jesus, são vivas, lição de adolescentes, e desta feita estamos para comentar, como forma de subsídio, a lição de número 9, que vai ter por título uma parábola sobre Israel. Nós vamos falar de uma parábola que vai tratar sobre uma figueira. Lucas, capítulo de número 13, versículos 6 a 9, nós vamos tratar sobre a parábola da figueira estéril. E justamente sobre esta árvore que nós vamos fazer algumas análises. E aí, o nosso comentarista traz como título desta lição 9 uma parábola sobre Israel, Israel como nação. E nós, enquanto igreja, vamos tirar muito proveito desses ensinamentos tratados por Jesus para aquela grande nação. A mensagem da nossa lição, semelhante ao texto áureo da lição de adultos, está em João, capítulo 15, versículo de número 8, que diz assim: "E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos." Mas eu convido você para fugir um pouquinho da nova tradução da linguagem de hoje e buscar uma outra tradução, já que neste capítulo de número 15, nós vamos trabalhar sobre a videira verdadeira. Neste versículo de número 8, na versão atualizada, nós temos assim: "Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, e assim vos tornareis meus discípulos." Tá? Então, se você puder utilizar mais de uma versão bíblica para que os seus alunos tenham uma compreensão maximizada, vai ser bem melhor. E a gente já começa a trabalhar com árvores distintas. Na leitura bíblica que nós temos, a leitura bíblica em classe, a gente vai trabalhar com a figueira. Mas no texto da mensagem, nós trabalhamos com a videira. São árvores distintas, cada um com suas características, cada uma com suas propriedades, não é? Mas ambas nos vão trazer excelentes ensinamentos, tá bom? A lição para essa semana, ela traz como objetivos ensinar sobre a importância do arrependimento. Nós vamos trabalhar com a figueira, vamos trabalhar com a videira, mas no objetivo proposto está arrependimento. Então não vai adiantar falar de folha, falar de raiz, falar de caule, a gente vai falar de arrependimento, não é? Embora trazendo à tona essa história com Jesus trazendo uma parábola da figueira infrutífera. Objetivo 2. Explicar o significado e a mensagem da parábola para Israel e para a igreja. Então nós temos então Jesus tratando com esta parábola, um ensinamento que já deixou naquela época para a nação de Israel, mas também que é aplicado aos nossos dias para a igreja do Senhor Jesus. Terceiro e último objetivo, refletir sobre a importância de termos uma vida de propósito com Deus e uma vocação ministerial frutífera. Irmão Gastone, mas uma vocação ministerial para adolescentes? Aqui a gente não está dizendo que o adolescente vai ser pastor da igreja, mas ministerial e neste momento de vocação como discípulos de Jesus. O nosso ministério de servir, de anunciar as suas verdades, o ministério de ser
de continuar sendo o seu discípulo, o seu aluno. Então, por favor, enfatiza nisso, neste terceiro objetivo, tá? Nos quadros novos dessas lições, nós temos então o Ei Professor. Ei Professor! E neste quadro tem uma coisinha que eu gostaria de ressaltar para vocês. É que é preciso buscar o Espírito Santo. Não tem para onde. Por mais conhecimento que nós, professores, já tenhamos, de muitos anos à frente de sala de aula, às vezes até com as mesmas temáticas, de estar trabalhando com os adolescentes, mas a gente não pode esquecer de buscar o Espírito Santo. Tá? Por mais conhecimento que você já tenha, por mais gabaritado que você possa ser, não deixe de buscar o Espírito Santo. Nós devemos continuar sendo sensíveis ao trabalhar do Santo Espírito em nossas vidas. E no ponto de partida, o comentarista fala das situações atuais, as crises sanitárias que aconteceram no ano 2000, 2020 e 2021, e que nós ainda estamos. Tá? Então, várias consequências por conta da pandemia. Contudo, é necessário trazermos algumas reflexões e aquilo que Jesus traz de abordagem, que diante das calamidades não adianta buscar culpar A ou B, mas que a gente vai refletir sobre as nossas próprias culpas. De que se queixa o homem? Do seu próprio pecado, tá bom? E aí, a lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico falando sobre uma advertência sobre o arrependimento. No segundo tópico, uma demonstração de paciência. Terceiro e último tópico, um convite à frutificação. Ela segue um crescimento, né? E aí, nesse crescimento, o raciocínio nesses 3 tópicos é de, no primeiro, eu vou trabalhar com os adolescentes a ideia de arrepender-se do pecado, arrepender-se dos erros, arrepender-se daquilo que a gente comete que desagrada a Deus. Então, neste capítulo de número 13, dessa parábola que a gente vai trabalhar, a figueira, é necessário aí para uma compreensão melhor que você possa trazer, se não a imagem da figueira e a imagem da videira, mas que você consiga produzir ou reproduzir a imagem de uma árvore. Aí associar a ideia da figueira, tá bom? Esta árvore, ela não pode ter frutos, até porque ela entra nessa parábola justamente porque ela não frutifica. A parábola, ela vai ser contada para que aqueles que se colocam como árvore, a nação de Israel como árvore, que Jesus 3 anos espera por frutos. Você pode até associar 3 anos dado aí na parábola, 3 anos do ministério de Jesus, mas não é para fazer isso regra geral. A ideia é que por um tempo o dono da vinha aparece numa figueira que estava plantada na vinha e busca nela frutos. Ora, ele investiu para que a árvore pudesse produzir frutos. O Senhor Jesus investe em cada um de nós e espera dos nossos adolescentes, espera de nós, professores, que haja frutificação. E se não tem, olha o risco. Não é? Por quê? Porque ele diz àquele que estava responsável pela vinha, olha o que diz aqui, diz o texto, no versículo de número 7, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la.
3 anos eu venho e não encontro frutos. 3 anos eu vim investindo e não encontro o retorno. Pode cortar. Né? Então, a parábola vem trazer isso, de que o Senhor investe em cada um de nós e espera de nós o retorno, frutos dignos de arrependimento. E aí, nesse tópico 2, uma demonstração de paciência. Como Deus é paciente para conosco, para com a igreja, para com Israel. No mesmo versículo de número 7, quando a ordem é para ser cortada, pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? O viticultor responde: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Neste tópico 2, nós vamos trabalhar a paciência de Deus para conosco. Tá? E é claro, aquele que está responsável pela vinha, pela videira, pela figueira, vai pedir, vai rogar ao dono mais um pouquinho de tempo para poder cuidar e que esta venha a dar fruto. Mas, se não, o castigo já está reservado. Tá bom? E aí você vai trabalhar nesse tópico justamente essa ideia de paciência. Podes até levar para Gálatas capítulo 5, no fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito está lá, dentre as qualidades, a paciência, a longanimidade. Tá? E é uma característica de Deus, mas que espera também dos seus servos, tá? Que espera de cada adolescente. Então você pode fazer essa associação também. Mas é claro, nosso comentarista sugere aqui outros textos. Terceiro e último tópico, não tem para onde, né? Evolução de pensamento. Então, primeiro, me arrependo. Segundo, me conscientizo da paciência de Deus para comigo. Terceiro, agora vem a prática. Bom, me arrependi, me conscientizei de que Deus tem sido paciente comigo, eu preciso frutificar. Eu preciso dar frutos. E que meu fruto permaneça. É a ordem que a gente recebe da parte de Jesus Cristo. Tá? E aí, aproveite para trabalhar, separar, é claro, as árvores, já que aparece duas, não é? A figueira e a videira, embora a parábola esteja falando sobre a figueira. De figueira vem figos. E é interessante que se aborde isso. Muitos adolescentes não conhecem esse fruto chamado figo. E você pode explorar, se tiver condições, até levar este fruto. Tá? E se espera da figueira, com o investimento do Pai Celeste nela, que ela produza frutos. Né? É muito interessante para cada um de nós. Qualquer um de nós que investe em determinada pessoa ou investe em determinada coisa, a gente espera retorno. Né? Até o mínimo que seja. Né? Você pegar um valor qualquer, colocar na poupança e espera que renda juros. O Pai Celeste espera também que a gente consiga frutificar. E é justamente nesse terceiro tópico que vai ser trabalhado a frutificação. Que Deus te abençoe. O comentarista, ele resgata João capítulo 15, versículos 5 a 8, quando vai trabalhar a figueira, frutificação também na figueira. Por isso, o paralelo, tá bom? Mas não, o foco em si não são nas árvores. O foco em si são nas pessoas. Que Deus te use poderosamente, mais uma vez, nesta aula, e que o Senhor Jesus ilumine os vossos alunos, tá bom? Que Deus te abençoe. E nós pedimos, se você não é inscrito ainda neste canal, se inscreva no canal da igreja, compartilhe, curta,
divulgue para que outras pessoas também sejam alcançadas. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula na EBD Online, se assim Deus nos permitir. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.